Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô podosfera, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, simplesmente emocionando o torcedor.
E estamos no Brasil, falando da 25ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. E meu amigo ouvinte, foi uma rodada sensacional, mais sensacional ainda para o Flamengo, que aproveitou o tropeço dos adversários e abriu 8 pontos de vantagem. Segue voando com uma campanha incrível. Realmente, a chegada de Jorge Jesus fez a diferença e os investimentos do clube também estão valendo a pena. E isso porque o Flamengo é líder do campeonato e está a um passo também da final da Copa Libertadores da América. Então, nessa rodada nós tivemos jogos com placares bem magrinhos e teve a incrível goleada do Grêmio sobre o Atlético Mineiro. Acreditem, o Grêmio do meu padrinho Yuri Brauli arrasando lá em Minas. E meu amigo ouvinte, continua a dança das cadeiras nos comandos das equipes do campeonato. Já foram 17 demissões em 25 rodadas. E as duas últimas vítimas dessa prática maluca foram Odair Hellmann do Internacional e Rodrigo Santana do Atlético Mineiro. Está todo mundo com o sinal de alerta ligado, hein? E lembrando que dos times que disputam a Série A, somente o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Corinthians e o Santos são os únicos que permanecem com o mesmo técnico desde o início da temporada. Então, sem mais delongas, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! E então nós vamos começar com os jogos de sábado, porque o Goiás recebeu o CSA no Serra Dourada naquela expectativa de voltar a vencer no campeonato. E não é que deu certo? Michael aproveitou o lançamento, ganhou do goleiro Jordi e marcou o gol solitário do duelo aos 43 minutos do primeiro tempo. Eu não sei se você lembra, mas no começo do quadro falei que foram placares magrinhos, né? E apesar de algumas chances de ampliar o placar, o Goiás recuou e conseguiu também parar o ataque do CSA. Sendo assim, ficamos com esse placar magrinho, mas que valeu os mesmos 3 pontos de qualquer outra goleada, né? Goiás 1, CSA 0. E os torcedores do Bahia estão passando mal com as péssimas atuações da equipe. Já são 3 partidas sem ver a tal da cara da vitória. Isso porque o time paquerava até a zona de classificação para a Libertadores, né? Mas agora não consegue uma vitória sequer. E não foi diferente contra o tricolor carioca, o Fluminense, que venceu o Bahia pelo placar de 2-0. O goleiro Muriel simplesmente se agigantou e fechou o gol do Fluminense. E o time baiano também desperdiçou muitas oportunidades. Ione Gonzalez sofreu um pênalti que Nenê cobrou, abrindo o placar para o Flusão aos 44 minutos do primeiro tempo. E depois o Wellington Ney mandou um balaço na trave. E no rebote, Daniel, de cabeça, fechou o placar para o Fluminense. Meu amigo, e é vida que segue. Enquanto o time baiano sofria com as vaias da torcida, o goleiro Muriel recebia o carinho da torcida tricolor. Dava para ouvir nitidamente que ele é o melhor goleiro do Brasil. Você concorda com isso? Bom, caso a pensar, fato é que ele fechou o gol e o placar ficou assim. Fluminense, que vai se recuperando e se afastando da zona da confusão 2, Bahia 0. E o Verdão sem o Filipão, né? Palmeiras recebeu o Botafogo e venceu a partida. Placar magrinho de 1-0, com gol de Thiago Santos aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Botafogo, hein? Andava bem no primeiro turno e agora anda zicado e não consegue superar essa má fase. Mas o fato que me chamou mais atenção foi quando um torcedor palmeirense xingou o presidente Jair Bolsonaro lá no meio da torcida e foi simplesmente hostilizado por outros torcedores. E esse torcedor teve que ser retirado do meio da torcida com a ajuda de policiais, hein? Ai, quanta ignorância, dupla ignorância na verdade, tanto de quem xingou, tanto de quem defendeu o presidente. Meu amigo Neto, meu amigo ouvinte, chega a ser engraçado. Se eu contasse, você não acreditaria, né? Mas esse foi o placar final. Palmeiras que ainda mantém acesa a esperança, 1. Botafogo descendo a ladeira, 0. E agora vamos para as partidas de domingo. O Inter recebeu o Santos em uma partida onde as redes balançaram 3 vezes, mas acreditem, nenhum dos gols valeram. Foi um resultado ruim para ambas as equipes, que vão se afastando cada vez mais dos adversários diretos. O Santos até permanece na 3ª colocação, mas vê o Flamengo simplesmente disparar e ficar quase que impossível alcançar ele na pontuação. E já o Inter, no seu primeiro jogo sem o técnico Odair Hellmann, é o 6º colocado com 39 pontos e já foi ultrapassado até pelo seu rival Grêmio ainda nessa rodada. Então, amigos, este foi o placar: 0 para o Inter, 0 para o Santos. E o Flamengo, semana passada, bateu o Atlético Mineiro por 3-1. E dessa vez foi ao Paraná e também não fez conta dos donos da casa. Mesmo com desfalques,
o Mengão venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e disparou de vez na liderança. Ah, meu amigo, e se você é torcedor do Flamengo, eu tenho certeza que você sabe quem fez os gols. Se você falou que hoje tem gol do Gabigol, você se enganou. O time do Flamengo tá redondinho e quando não tem Gabigol, Bruno Henrique resolve. E foram 2 gols do menino Bruno Henrique, um em cada tempo, para a alegria da galera rubro-negra. O Atlético até tentou, correu atrás, mas o goleiro Bruno Alves também estava inspirado e garantiu o 0 no placar do Mengão. Foi isso aí mesmo, disparado na tabela, Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. E lá na Arena Castelão, o Ceará enfrentou o Avaí. E no finalzinho da partida, em uma jogada bem polêmica, Bergson marcou o gol da vitória para o time cearense. E o time do Avaí ficou chorando e reclamando de falta no goleiro. Pediram até a revisão do lance pelo VAR, mas dessa vez, acreditem, o gol não foi nem revisto pela arbitragem, o que valeu para garantir o placar de Ceará 1, Avaí 0. E numa tarde muito quente, de sol escaldante, o meu Vascão da Gama venceu o tricolor cearense Fortaleza pelo placar também magrinho de 1-0. Iago Pikachu marcou o gol de pênalti que garantiu a vitória do Vasco, mas o destaque da partida, na minha opinião, foi o jovem Thales Magno, que usou muito em jogadas ofensivas e dribles simplesmente desconcertantes. Eu já percebi que estou usando muito a palavra simplesmente. E por falar em simplesmente, Thales Magno simplesmente infernizou a defesa do Fortaleza e garantiu simplesmente o placar de Vasco 1, Fortaleza simplesmente 0. E no Clássico Paulista, o São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. É, meu amigo, e apesar de dominar a partida inteira, o tricolor paulista só conseguiu furar a retranca corintiana no segundo tempo e foi de pênalti, quando o Reinaldo marcou e garantiu assim a vitória para o São Paulo. O time corintiano jogou todo recuado, nem de longe lembrava o time dos Gaviões. Teve até grito de olé por parte dos São Paulinos, imagina aí. E como eu falei no último programa, o presidente André Sanches do Corinthians garantiu Fábio Carille até o fim da temporada. Então, o placar no clássico foi São Paulo 1, Corinthians 0. E o Atlético Mineiro? O Galo Mineiro foi depenado dentro de casa, porque o Grêmio do meu padrinho Yuri Brauli dominou a partida e simplesmente atropelou o Atlético. E foi assim, Galhardo, Michael de pênalti, Pepe e Alisson com uma ajudinha do zagueiro Everton marcaram para o Grêmio. E de Santo diminuiu também de pênalti para o Atlético. E realmente está sendo uma fase muito difícil para o Atlético, né? O time foi vaiado ao extremo, especialmente o jogador Casares, que ainda acabou sendo expulso. E mais um técnico foi demitido na competição, né? Rodrigo Santana do Atlético Mineiro foi demitido ainda nos bastidores. E o torcedor atleticano vai ter que dormir com mais essa, né? Atlético Mineiro em queda livre 1, Grêmio 1, 2, 3, 4. Extra! Notícia de última hora, Wagner Mancini assinou com o Galo e vai ser o novo técnico do Atlético Mineiro. Apesar de estar um certo tempo paradinho, eu particularmente gosto muito do Wagner Mancini. Acho que vai dar um levante no Galo e boa sorte, Wagner, vai precisar muito, hein? E agora a gente vai mudar de assunto, mas nem tanto, porque no duelo dos desesperados, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentaram e a partida terminou com um placar de 1-1. Logo aos 4 minutos, Dedé abriu o placar e parecia sim que ia ser uma reação do time mineiro no campeonato. Mas nos acréscimos, Camilo estragou a festa e salvou a Chape de mais uma derrota, né? Sendo assim, lá na zona de rebaixamento segue tudo igual para ambas as equipes. Segue uma luta para fugir do rebaixamento. Placar final, Chapecoense, lanterninha do campeonato 1, Cruzeiro também desesperado 1. E então, amigo ouvinte, rodada encerrada, vamos agora para a nossa classificação. Uma maré muito boa para o Flamengo, que venceu e disparou na liderança com 58 pontos, lidera o campeonato. Em seguida nós temos Palmeiras com 50, Santos com 48, Corinthians e São Paulo com 43. Já na zona de rebaixamento nós temos CSA com 25, Cruzeiro com 22, Avaí com 17 e, triste melancolicamente, Chapecoense com 16. E já na artilharia, nós temos Gabigol do Flamengo com 18 gols, Gilberto do Bahia com 11, com 9 gols temos do Flamengo, De Arrascaeta e Bruno Henrique e Eduardo Sacha do Santos. Então acabou-se o que era doce. Lembrando aí, galera, que já estão rolando os jogos da 26ª rodada do nosso campeonato, mas isso é assunto para outro programa. E é isso aí, amigo ouvinte, amigo neto, chegamos ao fim do nosso quadro. Espero que tenham gostado e continue ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, porque tem muita coisa boa ainda para rolar.
Desejo a todos uma semana maravilhosa, cheia de vitórias, não só para você, mas também para o seu time de coração. Então é isso, forte abraço e gol! Gol! Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, amigos do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de WNBA, NBA, NFL e Copa do Mundo de Rugby. Começando pela WNBA, temos um novo campeão. Sim, pessoal, o Washington Mystics pela primeira vez na história se torna campeão da WNBA em cima do Connecticut Sun. E vamos colocar alguns detalhes aqui. Na arena lá de Washington tinham mais de 4.200 fãs assistindo essa final e, como eu te falei, pela primeira vez da história da franquia, eles ganharam por 89-78 do Connecticut Sun nas finais e se tornaram campeões da WNBA. A MVP é Ellie Deladone, fez 21 pontos, e a sua amiga, sua parceira de time, a Emma Messerman, fez 22 e ela ganhou o MVP das finais. Então foi muito legal. Parabéns ao Washington Mystics. E agora vamos para a NBA. Na NBA, a melhor notícia dessa semana vem da TV aberta. Sim, minha gente, a Band topou e agora, após 15 anos, vai voltar a transmitir jogos da NBA. É sensacional. A última vez que a Band tinha passado um título é até mais antigo, foi lá na temporada de 2000. Até 2004 teve alguma transmissão aí da Rede TV, mas é a primeira tanto tempo que a NBA será transmitida em canais abertos. Os jogos serão quinta-feira e domingo, ou seja, todas as quintas-feiras e domingo terá transmissão de pelo menos um jogo. Isso é sensacional. Lembrando que a Band flertou já com a NBA desde o ano passado, aí transmitiu as finais e tudo, só que muda o quadro. Hoje a NBA tem transmissão tanto pelo aplicativo deles, quanto pela ESPN, quanto pelo Sport TV, e agora a Band se junta, se tornando aí algo bem grande, né? Lembrando também que tem a Vivo TV, né? Então, poxa vida, que legal, que bola dentro aí da NBA, parabéns. E agora, dia 22, a temporada começa aí com Clippers e Lakers aí batendo bola. Vai ser sensacional. E claro, o jogo do Toronto aí. São esses dois jogos no dia 22. Vamos ver como é que vai ser. A Band ainda não anunciou a programação, assim como o Sport TV, até porque eles estavam negociando que jogos vão transmitir. Mas vamos acompanhar. Muito sucesso a Band nessa empreitada. E quero falar que o Big Tree já lançou seu primeiro episódio e a gente tem mais umas surpresinhas aí no nosso Instagram e outras coisas que a gente está fazendo. Então, quer saber mais? Vá lá no bigtree.com.br ou nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo como Big Tree BR. E agora vamos passar a NFL. Falando da NFL, tivemos na última semana os seguintes confrontos. Começando na quinta-feira, tivemos New York Giants e New England Patriots, 14-35, vitória dos Patriots, e o Tom Brady aí passou o Peyton Manning em número de passes, na segunda posição de maior número de passes na história da NFL. Depois tivemos Carolina Panthers 37 contra Tampa Bay Buccaneers 26. Com isso aí o Panthers está indo muito bem sem o Ken Newton.
Cincinnati Bengals 17 contra o Baltimore Ravens 23, vitória do Ravens. E é a primeira vez em muito tempo que o Bengals 0-6. Ele começou com 6 derrotas nas primeiras 6 rodadas. É o pior desde 2008. Depois tivemos Seattle Seahawks 32 em cima do Cleveland Browns 28. Esse foi um jogo muito apertado. Foi um jogo sensacional de se acompanhar. Realmente muito bom. E aí sim, o Seahawks está se confirmando aí como um dos possíveis candidatos aí a vaga nos playoffs. É sensacional mesmo. E o Browns, que a gente esperava uma campanha melhor, mas está perdendo nos detalhes. É muito pouca essa diferença mesmo. Passando aí, próxima partida tivemos New Orleans Saints 13 contra Jacksonville Jaguars 6. Realmente uma partida onde as defesas demonstraram assim, acabaram com o jogo de ataque. Então praticamente por isso a pontuação muito baixa. E agora o QB do Saints, o Ted Bridgewater, venceu 7 das últimas 8 partidas fora de casa. Aí a próxima partida, Houston Texans 31-24 no Kansas City Chiefs. Cara, o Kansas City tem 2 derrotas aí nos detalhes também. Nesse caso aí foi bem no detalhe. A questão de defesa, a defesa dos Chiefs tem que melhorar muito para garantir aí que com o ataque consiga ter uma boa pontuação. E aí o que acontece? O Carlos Hyde do Houston fez o seu primeiro jogo de 100 jardas desde a semana 2 de 2017. O próximo foi Washington Redskins e Miami Dolphins. Para você ver a tristeza, o Washington Redskins e Miami Dolphins estavam aí batalhando para ver quem era o pior, né? E aí o Redskins conseguiu ganhar por um pontinho sofrido em cima do Dolphins. Realmente, para esses 2 grandes times, é muito triste o que está acontecendo com eles nessa temporada. Aí, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings 20-38 para o Vikings. Aí o Eagles acabou perdendo essa, ficou 3-3, né, 3 vitórias, 3 derrotas. E o Vikings aí foi para 4 vitórias e 2 derrotas. Bem legal aí pro Vikings estar se reabilitando numa conferência que está bem disputada. Aí em seguida, no confronto dos passarinhos, o Atlanta Falcons e o Arizona Cardinals foi 33-34 para o Cardinals. É uma sensação assim, o Atlanta Falcons está lá afundando parece que não tem fundo o poço deles também. É muito triste, sendo que anos atrás, aí, algumas temporadas atrás, o Falcons chegou à final da NFL. Em seguida tivemos San Francisco 49ers e Los Angeles Rams, 20-7 para os 49ers, que engoliram o finalista do ano passado, Los Angeles Rams. Realmente teve uma hora que muitos torcedores pararam de assistir porque estava um verdadeiro massacre da defesa do 49ers. E aí, próximo, Tennessee Titans 0 contra Denver Broncos 16. E com isso aí, o Broncos chegou a 2 vitórias e 4 derrotas. Segunda vitória do Broncos nessa temporada tá muito ruim, mas vamos ver como é que vai seguir aí. Depois, Dallas Cowboys e New York Jets, 22-24 para os Jets. Caramba, coitado do Cowboys, perdendo para os Jets. Foi a primeira vitória dos Jets na temporada, justamente em cima do Cowboys, que vinha com uma campanha razoável e agora eles estão 50%. Cowboys precisa melhorar muito aí o time. Tem gente que já está reclamando muito aí do front office do Dallas Cowboys, que precisa ser alterado da presidência da empresa, da franquia para baixo. Depois, Pittsburgh Steelers, 24-17 em cima do Los Angeles Chargers. Outra coisa assim, outra partida bem sensacional. O Steelers, sem o seu quarterback titular, ganhou, né, de maneira expressiva. E o Chargers perdeu 5 dos últimos 6 jogos em casa. Fechando a semana, Lions e Packers. Detroit Lions fez 22 e o Green Bay Packers 23. Também um jogo sensacional, de disputa de divisão. E o Green Bay levou a melhor por um pontinho, sensacional. E aí, fazendo as contas aqui, são 17 vitórias e 3 derrotas contra os Lions, para o Green Bay Packers, contra os Lions em casa desde 2000. Bem legal esse retrospecto. Ficaram em bye Chicago Bears, Indianapolis Colts,
Oakland Raiders e Buffalo Bills. E a situação da conferência e divisões é a seguinte, começando pela AFC. Na AFC Leste, New England Patriots, 6 vitórias, 0 derrotas. Buffalo Bills, 4 vitórias, 1 derrota. New York Jets, 1 vitória e 4 derrotas. Miami Dolphins, 5 derrotas. Na AFC Norte, Baltimore Ravens, 4 vitórias e 2 derrotas. Cleveland Browns, 2 vitórias e 4 derrotas. Pittsburgh Steelers, 2 vitórias e 4 derrotas. Cincinnati Bengals, 6 derrotas. AFC Sul, Houston Texans, 4 vitórias e 2 derrotas. Indianapolis Colts, 3 vitórias e 2 derrotas. Jacksonville Jaguars, 2 vitórias e 4 derrotas. Tennessee Titans, 2 vitórias e 4 derrotas. Na AFC Oeste, Kansas City Chiefs, 4 vitórias e 2 derrotas. Oakland Raiders, 3 vitórias e 2 derrotas. Denver Broncos, 2 vitórias e 4 derrotas. Los Angeles Chargers, 2 vitórias e 4 derrotas. Passando agora a NFC. Na NFC Leste, Philadelphia Eagles, 3 vitórias e 3 derrotas. Dallas Cowboys, 3 vitórias e 3 derrotas. New York Giants, 2 vitórias e 4 derrotas. Washington Redskins, 1 vitória e 5 derrotas. Na NFC Norte nós temos Green Bay Packers, 5 vitórias e 1 derrota. Minnesota Vikings, 4 vitórias e 2 derrotas. Chicago Bears, 3 vitórias e 2 derrotas. Detroit Lions, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Passando para a NFC Sul, nós temos New Orleans Saints com 5 vitórias e 1 derrota, Carolina Panthers, 4 vitórias e 2 derrotas, Tampa Bay Buccaneers, 2 vitórias e 4 derrotas, Atlanta Falcons, 1 vitória e 5 derrotas. Passando para a NFC Oeste, nós temos San Francisco 49ers, 5 vitórias e nenhuma derrota, Seattle Seahawks, 5 vitórias e 1 derrota, Los Angeles Rams, 3 vitórias e 3 derrotas, e Arizona Cardinals, fechando com 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Agora iniciamos a 7ª semana da NFL e nas próximas a gente vai ter mais times em bye, mas uma coisa importante é que teremos o retorno de vários jogadores que estavam contundidos desde o primeiro jogo. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. E vamos passar agora a Copa do Mundo de Rugby. Na Copa do Mundo de Rugby, a fase de grupos acabou e tivemos 8 classificados que agora se enfrentarão nas quartas de finais. Os jogos das quartas de finais acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro. Para começar, Inglaterra enfrenta a Austrália no dia 19 a partir das 4h15 da madrugada. E depois, no mesmo dia, às 7h15 da manhã, Nova Zelândia, os All Blacks enfrentam a Irlanda. Já no domingo, dia 20, às 4h15 da manhã também, o País de Gales enfrenta a França. E em seguida, o anfitrião Japão enfrenta a África do Sul às 7h15 da manhã. Dos vencedores dessas duas semifinais, os vencedores das quartas de final do dia 19 se enfrentarão no próximo sábado, dia 26 de outubro, 5 da manhã, e os vencedores do jogo de domingo, do dia 20, se enfrentarão no próximo domingo, dia 27 de outubro, às 6 da manhã, lá no Japão. E aí, a final ocorrerá no sábado, dia 2 de novembro, às 6 da manhã. A Copa do Mundo de Rugby é sensacional. Esses jogos estão eletrizantes. Vale a pena muito você assistir. E agora, eu devolvo o controle lá pro Netão. E bola pra frente, semana que vem estamos aí de novo. Grande abraço e toca aí, Netão! E aí, galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então, não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Saudações. Esse último final de semana, do dia 11 até o dia 13, teve vários eventos de MMA.
E na sexta-feira, dia 11, teve um chamado PFL, a edição número 7. Teve alguns brasileiros e alguns lances interessantes. Eles promoveram uma espécie de um GP, onde os lutadores vencedores lutavam 2 vezes na mesma edição, na mesma noite. E as duas foram essas. Brandon Lognani venceu por decisão unânime Matt Iwagi. Jesse Ronson perdeu por nocaute para Nikolai Alexashin. Sabdo Sai perdeu por decisão majoritária para Ray Cooper 3. O brasileiro Glaico França venceu por decisão majoritária André Fialho. E na sequência veio o card principal, com a repetição dos vencedores, né? Magomed Magoderimov venceu por decisão unânime Chris Curtis. John Ward perdeu por decisão unânime para o David Mitchell. A ex-UFC Sarah Kaufman, e acho que também ela foi do Bellator também, ou de Invicta, essas tal, perdeu por decisão unânime para a brasileira Larissa Pacheco. A ex-judoca Kayla Harrison, que é uma lutadora forte e tal, e ela está invicta no MMA com 6 lutas, venceu com uma chave de braço no primeiro round a Bob Jo Daziel. A penúltima luta voltou o Ray Cooper 3, vencendo por nocaute o Chris Curtis. E o brasileiro Glaico França perdeu por decisão majoritária para David Michaldi. Nesse evento aí, a Kayla Harrison, com apenas uma luta, ficou com $124.850. A Larissa Pacheco, que vai enfrentá-la numa próxima edição, ficou com $34.900. A bem, na verdade, ela ficou com $50.000, mas teve os descontos de impostos, inclusive para trazer o dinheiro para o Brasil. O líquido para ela fica em $34.900. Ela era para ficar com $50.000. A sua oponente, Sarah Kaufman, ficou com $25.000 apenas. Mas como ficou com uma hora por lá mesmo, então o dinheiro ficou limpo na mão dela. O brasileiro Glaico França lutou 2 vezes, ficou com $74.800. E o outro que ganhou bem, que foi entre os homens, que foi bem pago, foi o Ray Cooper, que ficou com $99.800 com a sua lutando 2 vezes. Então a Kayla Harrison está bem cotada, que recebeu muito mais que todos eles, lutando apenas uma vez. Depois, no sábado de manhã, teve na Itália o Bellator, né? E as lutas que eu tenho aqui marcadas, e que também eu vi só apenas 2, né? Mas consegui achar o resultado de mais outras 2, foram nos preliminares. Alessio Sakara, o evento aconteceu num lugar chamado Palalido, em Milão, na Itália, né? Alessio Sakara venceu por nocaute técnico Canaan Gripsi. Depois um atleta bem conhecido, Melvin Manhoef, venceu por nocaute um cara. Esse Manhoef tem 43 anos, 32 vitórias, 15 derrotas e uma luta sem resultado. Venceu no primeiro round um lutador bem forte também, bem maior que ele, bem mais novo, de 29 anos, Yannick Barratti, que tem apenas 9 vitórias, 5 derrotas no seu cartel. E a outra luta lá no finalzinho do evento foi Kirill Sidelnikov vencendo por decisão unânime Domingos Barros. E a última luta foi o brasileiro Rafael Carvalho, que não está indo muito bem, perdeu já pro Lioto e outros caras aí. Tomou um mata-leão no segundo round do Vadim Nemkov. Nemkov nem deu bola para ele. No segundo round encerrou o assunto. Esse evento foi no dia 12, no sábado, foi no período da tarde, no horário de Brasília. Depois teve o ON, que foi em Tóquio, né? E em Tóquio, então, nós estamos ainda no dia 12 e já estamos no dia 13. Foi dividido em 2 partes. E as lutas principais foram o lutador ex-UFC Demetrio Johnson derrotando o Danny Kingad e ganhando um GP. Aí teve também Christian Lee derrotando Saijid Guzen Arlasnaliev por decisão unânime dos jurados. A luta principal foi a Angela Lee finalizando Jingnan Xinyong com mata-leão no 5º round. E essa Angela Lee já tinha perdido para essa mesma lutadora há pouco tempo, e agora foi uma espécie de revanche. E ela ficou com o cinturão. E teve a parte 2 do evento,
Teve um espaço de algumas horas, tal, não pude ver. Ao Lang lá na Zhang derrotou um lutador também bem conhecido chamado Brandon Vera por nocaute técnico no segundo round. Shinayo Aoki venceu Honório Banário no primeiro round. Bibiano Fernandes, brasileiro, finalizou Kelvin Belingnon, um mata-leão no segundo round, parece que foi uma revanche também. Mei Yamaguchi derrotou o Johnny e Awang, e mais outras lutas de pessoas de lutadores que a gente não mal conhece aqui no país, então acho que não vou me delongar. E nesse evento teve Muay Thai, teve kickboxing, além do MMA. Aí no mesmo Japão teve o ONU, ele foi em outro lugar da Ásia, né? Onde é que foi aqui? Foi em Tóquio, no Japão, né? E esse aí ficou marcado com a vitória do Demetrio Johnson, vencendo esse um GP, a moda deles, né? O GP dos moscas, nessa franquia japonesa. E antes que eu esqueça, essa foi a 100ª edição, por isso que foi um card muito longo, dividido em duas partes. Um outro detalhe é que lá teve um tufão que atrapalhou outros eventos esportivos, como corrida, acho que beisebol, mas parece que não afetou os eventos de luta que teve na região lá. O tufão matou acho que mais ou menos 67 pessoas, uma coisa assim. Foi uma chuva praticamente histórica para aquela região do mundo. E agora teve um Rising, que também foi no Japão, e também com um GP dele, o Grand Prix de peso leve, né? E teve brasileiro participando. Foram os Patrick Pitbull, que é do Bellator, e Luiz Gustavo, que venceram seus duelos por nocaute ante Tatsuya Kawajiri e Hiroto Ezako. E eles vão para a semifinal, vão disputar umas vagas por lá. Aí teve mais um dos lutadores chamado Johnny Case, que venceu o brasileiro Roberto Satoshi por nocaute técnico. Tofik Musayev nocauteou Damian Brown. E teve a luta principal, foi o brasileiro Fábio Maldonado, que não durou só durou 1 minuto e 49 segundos, contra o Didi Prochaska. Eu vi essa luta e o Fábio Maldonado parecia que só estava se acuando ante o lutador. A expressão dele era praticamente de medo. Só levantava o braço para tentar se defender das porradas que entravam. Tentou atacar, mas não funcionou. Rapidamente caiu deitado. E a outra luta, a penúltima luta, Kaya Sakura derrotou Yuta Sasaki por nocaute técnico, quebrando a mandíbula do Sasaki aos 54 segundos do primeiro round. E outras lutas aí que tem o Patrick Pitbull derrotou o Tatsuya Kawajiri por nocaute, uma joelhada voadora e socos, ainda no primeiro round. O Luiz Gustavo, que nós também acabei de falar, derrotou por nocaute aos 3 minutos e 55 segundos do primeiro round. E essas foram as quartas de finais. Ele teve mais tantas lutas, mas deixa pra lá, são nomes desconhecidos. Mas quem viu o evento falou que foi muito bom. Tiveram finalizações, nocautes técnicos, em sua grande maioria. Acho que teve quase de 11 lutas, acho que foram praticamente 10 foram resolvidas por um nocaute. E parece que 1 ou 2 ficaram na finalização. E agora o UFC, que teve aí no dia 12 de outubro, lá na região de Tampa, na Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. A primeira luta foi J.J. Aldridge vencendo Lauren Miller por decisão unânime, luta feminina. Marvin Vettori venceu Andrew Sanches por decisão unânime. Miguel Baeza venceu Hector Aldana por nocaute técnico. Marlon Vera venceu André Elwell por nocaute técnico aos 3 minutos e 17 segundos do terceiro round. Davidson, brasileiro Figueiredo, venceu o Tim Elliott por finalização aos 3 minutos e 8 segundos do primeiro round. Lutou muito bem, rápido, preciso. Alex Morono venceu Max Griffith por decisão unânime. Mike Davis venceu Thomas G. Ford por nocaute técnico aos 4 minutos e 45 segundos do terceiro round. E a última luta do card preliminar foi a Ryan Spann vencendo David Clark por finalização aos 2 minutos e 1 segundo do segundo round. O principal abriu com Eric Anders vencendo Gerard Meerschart por decisão dividida. Uma luta boa de assistir também. Mart Frevola
venceu o Liz Pena por decisão dividida. A brasileira Amanda Ribas venceu a meia brasileira, meia americana Mackenzie Dare por decisão unânime. A Mackenzie Dare, que veio de uma gravidez acho que há 4 meses, né? 4, 5 meses, alguma coisa assim, já resolveu lutar, mas não se encontrou ante a mineira, né? Estava muito mais preciso, os braços mais longos, mais finos, mais ágil, mas a Mackenzie aguentou as pancadas que levou. Não foi uma derrota muito feia, porque acabou de sair de uma gravidez. Certamente não teve aquela treino intenso por ser mãe, por estar amamentando. Mas tudo bem, perdeu. Nico Price venceu James Vick por nocaute a 1 minuto e 44 segundos no primeiro round. E a penúltima luta, Ku Swanson, que estava 4 lutas sem vencer, ganhou do Kron Gracie, brasileiro, por decisão unânime, triplo 30-27. Uma luta onde o Ku Swanson foi muito inteligente e o Kron Gracie mostrou muito apático, grudado no chão, não andava para frente, não fazia sua especialidade, que era o jiu-jitsu, e quis trocar, e com o Kubo Swanson, com mais experiência, acabou, acertava, se escapava, se afastava, e acabou levando a luta por decisão unânime. E o Kron Gracie foi nas suas páginas para anunciar que havia vencido na visão dele a luta, que ele perdeu claramente. E depois veio apagar as frases que escreveu. E a luta precisou a Joanna Jędrzejczyk, vencendo a Michelle Watt por decisão unânime. Uma luta que ela dominou muito bem, como sempre fez. E ganhou bem a luta, não nocauteou tal, mas teve grandes momentos na luta. Foi uma luta boa de se ver. E assim foi o card da Flórida, de Tampa. Agora na sexta-feira, dia 18 de outubro, que geralmente os eventos são aos sábados, né? Mas não sei por que colocaram para sexta-feira. O UFC Boston, Massachusetts, vai começar às 19 horas com o card preliminar, com a peso mosca Molly McCain contra Diana Belbita, ou Diana Belbita. Depois o peso pesado do Daniel Spitz vs Tanner Boozer, peso médio Brendan Allen vs Kevin Holland, peso meio médio Kurt McGee vs Sean Brad, depois peso galo Randy Costa vs Boston Salmon, peso pena Kili Bolshanaka vs Sean Woodson, depois o peso pena Charles Rosa vs Menis Bermudes, e depois às 10 horas, tudo aqui no horário de Brasília, o peso meio médio Darren Wynn versus Darren Stewart, abrindo o card principal. Depois peso mosca Macy Barber versus Gillian Robson. Peso leve Joey Lawson versus Jonathan Percy. Peso pesado Greg Hardy versus Ben Sozoli. Aí vem uma luta que houve um tempo atrás lá no México, que aliás nem houve, a luta acabou em 15 segundos com a dedada do olho de Yair Rodrigues e no Jeremy Stephenson, que não aguentou lutar naquela ocasião, e transferiram a luta para esse card que acontecerá agora na sexta-feira. Yair Rodrigues versus Jeremy Stephens. O pessoal torce, acho que o Yair Rodrigues está mais preparado, mas eu torço pro Jeremy Stephens, que é um lutador mais aguerrido. E depois a luta principal vai ser o peso meio pesado, Dominic Reyes, que é invicto, acho que em 10 lutas no MMA, versus Chris Weidman, que estava na categoria do Anderson Silva, categoria de baixo, né? O Chris Weidman subiu de categoria e para alguns é favorito contra o Dominic Reyes, só que ele é maior, o Dominic é mais experiente, está mais ativo. O Chris Weidman está parado, ele veio de algumas lutas, hora perdendo, hora ganhando, e vai fazer a sua estreia nessa categoria para ver se consegue levar adiante. E assim foi, vai ser lá no dia 18 em Massachusetts, Estados Unidos. Valeu e até a próxima. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais.
O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Boa noite, ouvintes do NetoCast. Aqui é Jorge Augusto trazendo para vocês mais um pouco de notícias sobre os eSports, aqueles joguinhos que a gente adora se divertir. Vamos nessa? De acordo com o site da ESPN, nós temos a informação de que League of Legends Teamfight Tactics chegará aos celulares o ano que vem e seguirá mudanças da pré-temporada. Ou seja, a Riot, desenvolvedora do League of Legends, vai fazer uma pancada trazer uma pancada de novidades, né? E o Teamfight Tactics, que é uma versão de LoL para celular, ele vai ser disponível aí no começo do ano que vem. Veja só que legal, não bastava jogar LoL no computador, vai jogar LoL no celular também. Então, para você ter uma ideia, ele vai pegar toda a lore de LoL normal e vai trazer pra gente nesse joguinho para celular. Para quem gosta de Fortnite e viu que o servidor de Fortnite ficou muito tempo fora do ar, quando volta ele trouxe muitas novidades, com mapas, armas e veículos. Veja só, Epic Game tirou o servidor do ar à força para poder trazer muitas novidades no jogo, o que significa que são 13 pontos a serem explorados e muito, muito mais. Quem quiser acompanhar, basta chegar e jogar, até porque Fortnite, embora eu não conheça, mas o pessoal gosta muito, eu já ouvi falar bastante. Essa notícia aqui também é da ESPN. Trazendo aqui para vocês Legends of Runeterra, que é basicamente um novo jogo em que temos de lore do LoL, em que a Riot vai trazer para vocês o novo card game. Ou seja, vocês podem ver que os principais jogos de PC estão vindo com seus card games. Então, é simples, cara. Aqui eles estão trazendo um jogo em formato como o Hearthstone e o Magic. E aí a gente tem também Yu-Gi-Oh! Outros jogos que são de card game. E que esse jogo do Legends of Runeterra vai ser da mesma maneira. Ou seja, pessoal, tirando Pokémon e Magic, eu não sei se esse daí vai ser bom, né? Por favor. Esse jogo aqui, essa notícia aqui veio do mysports.com.br. Aí, o mais legal é que às vezes o jogo pode ser destaque dentro de uma animação. Exatamente. No canal Adult Swim, na animação chamada Frango Robô, do inglês Robot Chicken, Overwatch fez uma aparição, sim, um nerdinho jogando Overwatch dentro da animação. Olha só que show, hein? Show? Não sei. Vamos lá. E aí o que acontece? Que a liga de Overwatch foi terminada na segunda temporada na semana passada, culminando com a vitória de San Francisco Shock contra o Vancouver Titans. Agora, através do vies.com.br, nós temos uma notícia sobre Smash Ultimate. Mkalel, Nairo e MR Dottar são os campeões do World Challenge Cup do Super Smash Bros. Ultimate. Essa segunda-feira agora, dia 14, foi o primeiro desafio do Mundial do jogo realizado lá em Kyoto. E o Dream Team, formado pelos jogadores que eu falei agora há pouco, venceu por 3-1. Olha só que show. Eu trouxe um pouquinho de Super Smash Bros. Porque, é só
League of Legends que tem dado ultimamente, cara. Tá hiper popular entre as pessoas, ok? Ainda pelo VS, a Netflix está lançando um documentário em comemoração aos 10 anos de League of Legends. Quem quiser assistir, não sei se vai estar disponível na internet brasileira, né, na Netflix brasileira, mas é uma boa se você quiser conhecer a história do jogo. Então, quer conhecer um pouco da lore de League of Legends? Quer conhecer um pouco sobre os jogadores em si? Não perca! De resto, eu me despeço aqui, trago para vocês essas notícias. Grande abraço e não esqueça de mim lá no Animesphere, hein? Grande abraço, ouvintes do NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog, www.josecastanhasneto.blogspot.com, e curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!